Farei tudo o que puder em sua memória. Em minha memória? Do rei Roberto Baratheon morto por um javali? Comparado a outros personagens principais de Game of Thrones, Roberto Baratheon teve surpreendentemente pouco tempo de tela. Até mesmo Ned Stark, que foi executado rapidamente no 9º episódio, durou mais. Roberto morre já no 7º. Roberto, nós caçamos um javali. Ao mesmo tempo, a importância desse personagem é enorme. Sua morte inicia a principal intriga de Game of Thrones, leva os Lannister ao poder e desencadeia a Guerra dos 5 Reis. Eu disse para não confiarem em mim. Mas a própria morte do rei está envolta em estranhezas. Oficialmente, ele foi levado à cova por um javali durante uma caçada. Mas há detalhes demais que sugerem que por trás disso pode ter havido um golpe palaciano cuidadosamente planejado. A morte do rei beneficiou os Lannister. No dia da caçada, Robert bebeu muito vinho, sempre servido por Lancel Lannister. Vinho, Vossa Majestade. O jovem que ele sempre zombava. Que idiota, só tem a cabeça vazia. Mas há um ponto fraco nessa versão. Cersei poderia ter feito um acordo com Lancel, mas como negociar com um javali? Convenhamos, é estranho. Neste vídeo, vou explicar uma teoria sobre forças diferentes que poderiam estar por trás da morte de Roberto. Essa versão revisa não apenas as circunstâncias da morte, mas tudo o que a precedeu, incluindo eventos-chave antes do início da série, como a rebelião de Roberto Baratheon e sua ascensão ao poder. Na série, ouvimos muito sobre o Rei Louco e a rebelião de Roberto Baratheon, que são parte da mesma história. O evento em que Jaime Lannister mata Aerys, segundo que decidiu incendiar a capital com fogo vivo, acontece justamente durante a rebelião de Roberto Baratheon. Queimar todos. Ele continuava sibilando. Queimar todos. Eu enfiei a faca nas costas dele. Por isso, Roberto não é apenas um rei que apareceu e logo saiu de cena. A rebelião dele se tornou um marco inicial. Ela explica muita coisa, e talvez esteja até diretamente ligada à própria morte dele. Quando chegarmos lá, vocês vão entender. Portanto, para entender quem e por que matou Robert, vamos primeiro relembrar brevemente como se desenvolveu sua rebelião. Além disso, ao entender as origens do conflito e sua sequência, muitos eventos em Game of Thrones ficarão muito mais claros para você. A rebelião de Robert Baratheon é um dos momentos-chave na história de Westeros, e paradoxalmente, George Martin nunca a descreveu diretamente. Não existe um romance separado chamado A Rebelião de Robert, onde vemos passo a passo como Porto Real queima ou como Robert ergue seu martelo contra o tridente. Tudo isso chega até nós por meio de trechos, lembranças e histórias de diferentes personagens. De certa forma, isso se assemelha a uma lenda que cada um conta à sua maneira. Para alguns, foi uma guerra pela liberdade. Para outros, apenas mais um massacre por ambições alheias. Como em Game of Thrones, tudo começou com uma mulher, Lyanna Stark. Lembra de como Mindinho conta para Sansa sobre o torneio em Harrenhal? Quando Rhaegar venceu, todos saudaram o príncipe. Ele era tão bonito. As garotas riam quando os cabelos prateados apareceram debaixo do elmo. Lá estava Rhaegar Targaryen, o príncipe em armadura reluzente. O vencedor, com uma coroa de rosas, passa por sua legítima esposa, Elia Martell, e entrega as flores para Lyanna. Ele passou pela esposa. Colocou a coroa de rosas de inverno no colo de Lyanna. Claro, isso ofende os Martell, mas também afeta outra pessoa, Robert Baratheon. Afinal, Lyanna Stark havia sido prometida a ele. Eles chegaram a noivar. Também não podemos esquecer Cersei Lannister. Ela se apaixonou por Rhaegar e sonhava em casar. O pai dela, Tywin, planejava o casamento com Rhaegar, mas Aerys, segundo Targaryen, rejeitou sua proposta. E Tywin ficou ressentido com os Targaryen e os Martell. Na verdade, a atitude de Rhaegar no torneio foi um ponto de virada, onde interesses políticos e linhas amorosas se cruzaram.
Quantas dezenas de milhares tiveram que morrer por causa da escolha de Rhaegar? Primeiro, formou-se um verdadeiro quadrado amoroso. Cersei era apaixonada por Rhaegar, Robert Baratheon por Lyanna, e o próprio Rhaegar se apaixonou por Lyanna, e como se descobriu mais tarde, seus sentimentos eram correspondidos. Logo depois disso, aconteceu um evento que nas crônicas é descrito como o sequestro de Lyanna. O que ocorreu lá ainda é controverso, mas para Eddard Stark e Robert, isso foi uma ofensa. O irmão de Lyanna, Brandon Stark, foi exigir seu retorno e foi executado junto com seu pai, Rickard Stark, por ordem do Rei Louco, e isso se tornou o ponto sem volta. Seu irmão foi corajoso como seu pai. Eles não mereciam morrer assim. Ninguém merece isso. O rei exigiu que entregassem Robert Baratheon e Eddard Stark a ele. Mas Jon Arryn, o homem que de fato foi mentor tanto de Robert quanto de Ned, recusou e levantou a bandeira da rebelião. Os Stark, os Baratheon e os Tully se juntaram a ele. Assim se formou a coalizão que foi contra os Targaryen. Quem estava no jogo? Robert Baratheon, o líder e futuro pretendente ao trono. Eddard Stark, seu melhor amigo e irmão de Lyanna. Jon Arryn, o homem que praticamente os criou. Hoster Tully, que fortaleceu a aliança casando suas filhas. Catelyn Tully se casou com Eddard Stark e sua irmã Lysa Tully com Jon Arryn. Tywin Lannister aguardava o momento certo para apoiar o vencedor. A guerra se intensificava, Robert venceu 3 batalhas em um dia e fazia amigos entre inimigos ao convidá-los para celebrar juntos. O momento decisivo ocorreu no Rio Tridente. Lá, o príncipe Rhaegar e o futuro rei Robert se enfrentaram. Um vestia a armadura brilhante, o outro empunhava um martelo de guerra. O duelo foi breve e sangrento. O martelo esmagou o peito de Rhaegar, decidindo a guerra. Derrubei ele com meu martelo. Deuses, como eu era forte naquela época. Enquanto isso, Stannis, irmão de Robert, defendia Ponta Tempestade. Libertavam cidades do Rei Louco enquanto eu defendia Ponta Tempestade com 500 homens. Fome, desespero, mas ele resistiu. Primeiro comemos cavalos e gatos, que nunca gostei. Gosto de cachorros, mas até eles comemos. Na verdade, ele nunca foi agradecido por isso. E esse episódio sempre será uma sombra na relação com o irmão. Quando ficou claro que os Targaryen não resistiriam, e Ned, com seu exército, corria para Porto Real, Tywin Lannister entrou na guerra e entrou na cidade de Dony da Stark. Ao invadir a capital, seus homens promoveram um massacre. Gregor Clegane e Aemon Lorch assassinaram Elia Martell, esposa de Rhaegar, e seus filhos. Martell, quem te deu a ordem? Ao presenciar a cena, Aerys, segundo Targaryen, ordenou incendiar a cidade com fogo vivo, mas foi impedido por seu guarda Jaime Lannister. Olhando para a morte do rei, lembrei de como ele ria do seu pai. Aquilo foi justiça. E só depois desses acontecimentos veio o ato final na Torre da Alegria. Foi lá que Ned Stark encontrou Lyanna morrendo, que deu à luz um filho de Rhaegar, a criança que mais tarde ficou conhecida como Jon Snow. Mas na verdade, Aegon Targaryen, você deve protegê-lo. Prometa pra mim, Ned. Após a guerra, Robert assume o trono, casa-se com Cersei Lannister para selar aliança com seu pai, a dinastia Targaryen é destruída e inicia-se uma nova era, retratada na primeira temporada de Game of Thrones. Agora que entendemos as circunstâncias da ascensão de Robert Baratheon ao poder, podemos passar para as circunstâncias de sua morte. Quem participou da morte do rei Robert? A resposta mais óbvia é que ele foi morto por um javali, o que é difícil discordar. Porém, também fica claro que a morte de Robert foi conveniente para Cersei. Ned Stark descobriu a verdade que o rei teimava em não aceitar. Todos os filhos de Cersei não eram dele, mas sim fruto do relacionamento dela com o irmão, Jaime Lannister. Ned pretendia contar isso a Robert, e disse isso pessoalmente para ela. Vá o mais longe que conseguir e leve o máximo de pessoas, pois Robert irá persegui-la com fúria. Nesse momento, o rei morreu convenientemente durante a caçada. Que loucura fez você dizer à rainha que sabia a verdade sobre Joffrey? O envolvimento de Cersei também pode ser indicado pelo fato de que no dia da caçada, Robert bebeu especialmente muito vinho
que era constantemente servido a ele por Lancel Lannister. O escudeiro dos Lannister. Um idiota burro, mas Cersei o impôs. Se considerarmos que algo pode ter sido colocado na bebida para entorpecer ou que serviram demais, podemos suspeitar de conspiração. Roberto não foi morto pelo vinho nem pelo javali. O vinho entorpeceu suas reações, o javali rasgou sua barriga, mas o que matou o rei foi a sua misericórdia. Mas essa versão tem uma fraqueza óbvia. Cersei poderia ter feito um acordo com Lancel, ou colocado algo no vinho, mas negociar com o javali está além até das habilidades dela. Posso supor que talvez houvesse algum outro plano, mas o javali foi mais rápido que todos. Por isso, existe uma teoria que explica a morte de Roberto de outra forma, e a relaciona com a influência de forças completamente diferentes. Para começar, há coisas estranhas na história de Roberto Baratheon desde o início. Vamos pegar, por exemplo, a sua paixão por Lyanna Stark. Mas por que você a enterrou aqui e não no topo da colina, sob os raios do sol e as nuvens brancas? O lugar dela é ao meu lado. Sua irmã estava morta e eu estava viva, mas ele a amava mais. Eu nunca quis nada tanto assim, mas ela foi tirada de mim. E nem todos os 7 reinos conseguiram preencher esse vazio. Todos sabem que Robert não era fiel nos relacionamentos. Ele mesmo dizia que um homem de verdade deveria ter uma mulher em cada um dos 7 reinos. Hoje em dia, você não era considerado um homem até ter dormido com uma mulher em cada um dos 7 reinos e nas terras fluviais. Bessie, agradeço aos deuses por Bessie e seus seios. Ele tinha vários bastardos em Westeros, e claramente não era romântico. Basta lembrar como uma vez ele deu um tapa na Cersei. Vou usá-lo como um sinal de honra. Só use em silêncio, ou vou te dar outro. Por isso é difícil acreditar que ele estava tão apaixonado por Lyanna, e ainda mais que continuou sonhando com ela mesmo depois de se casar com Cersei. Cersei, aliás, era uma bela mulher, mas já na primeira noite de núpcias ele a chamou de Lyanna. Subiu em cima de mim, fedendo a vinho, tentando fazer o que ainda conseguia, e sussurrava no meu ouvido, Lyanna. Fica a impressão de que ele não estava apaixonado pela própria Lyanna, mas sim por uma imagem idealizada que ele mesmo inventou. Ned Stark disse isso diretamente para Robert no livro de George Martin. Você não conhecia Lyanna como eu, Robert. Você só via a beleza dela, mas por trás disso havia ferro. A série também sugere isso, quando Robert comenta com Cersei. Quero ouvir uma verdade terrível, eu nem me lembro do rosto dela. E aí surge a pergunta: será que esse fantasma da Lyanna foi inspirado não só pela imaginação? Acho que já sabem de quem falo. No mundo de Game of Thrones, existem forças antigas que raramente agem diretamente, mas cuja interferência sentimos o tempo todo. São os antigos deuses do norte, os Filhos da Floresta. Por fim, o próprio corvo de 3 olhos capaz de entrar em sonhos, controlar animais e manipular mentes. Eu observei vocês a todos com 1000 olhos e um. Sim, parece forçado, mas preste atenção. A paixão de Roberto por Lyanna não é a única coisa estranha. Vamos analisar a postura dele diante dos inimigos. Nos livros de George Martin, fica claro que Roberto tinha um dom raro para perdoar, e por isso muitos antigos inimigos viraram seus aliados. Por exemplo, Stannis lembrava: meu irmão inspirava lealdade até em inimigos. No Castelo de Verão, ele venceu 3 batalhas em um dia e trouxe os lordes Grandison e Kepperen para a Ponta Tempestade. Pendurou seus estandartes no salão como troféus. Os cervos brancos de Kepperen estavam manchados de sangue e o leão adormecido de Grandison quase rasgado ao meio. Mas ambos sentaram sob esses estandartes e festejaram com Robert. Ele até os levou para caçar com ele. Esses 2 iam te levar até Aerys para ser queimado, foi o que falei a ele. Vendo eles jogarem machados no alvo no pátio, é em vão que você coloca armas nas mãos deles. Roberto apenas riu. Eu teria jogado Grandison e Kepperen na masmorra, mas ele os fez seus amigos. Ned Stark também falou sobre isso. Roberto sabia mostrar misericórdia. Ele perdoou não só Sir Boristan. O rei transformou antigos inimigos, como o grande mestre Pycelle, Varys e Lord Balon Greyjoy, em aliados, devolvendo-lhes honra e cargos após jurarem lealdade.
Sir Boristan matou vários amigos de Roberto Baratheon na rebelião e ainda assim seguiu servindo normalmente na corte. Mas eu matei uma dúzia de amigos de Roberto durante a rebelião. E aí, nesse contexto, o seu ódio patológico pelos Targaryen. Vou matar todo Targaryen que eu alcançar. Aqui, Robert parecia se transformar em outra pessoa. Ele exigia a morte de cada herdeiro da dinastia. Ele não só odiava Rhaegar, mas também mandou assassinos atrás de Daenerys, mesmo Eddard Stark tentando convencê-lo do contrário. Eles têm que morrer. A mãe e a criança, ambos. E aquele tolo do Viserys também. O Robert, com quem cresci, não tinha medo da sombra de um bebê que ainda nem nasceu. Nos livros também é dito que Robert era literalmente assombrado por sonhos em que ele matava o Rhaegar repetidas vezes. Todas as noites eu o mato em meus sonhos. Lembrem-se, os sonhos são como as crianças da floresta e o Corvo de Três Olhos atuam, mostrando visões ao Bran e Jon e implantando imagens. Então a questão continua em aberto. O ódio do Robert pelos Targaryen era um sentimento próprio dele ou uma ideia implantada por outra pessoa? O mesmo vale para a paixão dele por Lyanna Stark, e é bem possível que as mesmas forças estejam envolvidas até mesmo na própria morte do Robert. Na série, isso foi deixado de lado, mas nos livros é dito que antes da última caçada dele, um cervo branco foi visto na floresta. Como se sabe, o cervo é o símbolo da casa Baratheon, a orgulhosa criatura em seu brasão. Ao ouvir sobre isso, Robert, é claro, não pôde resistir. Ele foi caçar, mas em vez do majestoso cervo, encontrou um javali, cujas presas tiraram a vida do rei. No livro também é contado o que aconteceu, afinal, com o cervo. Mizíneth disse: eles encontraram o cervo branco, ou melhor, o que restou dele. Os lobos o encontraram primeiro e deixaram ao soberano só as patinhas do animal. Se levarmos em conta as habilidades dos wargs, tudo se encaixa em um quadro bastante sombrio. O Corvo de Sangue, sob as raízes da árvore coração, podia encontrar o cervo branco e tomar seu corpo. Aparecer para os caçadores, fazê-los acreditarem em um milagre e levar a notícia até Roberto. E o resto é simples. Roberto vai para a floresta, lá o javali o espera e o destino de Westeros muda novamente. Roberto, caçamos o javali. Para aumentar as chances, era preciso garantir que Roberto não estivesse em sua melhor forma. Lancel Lannister lhe servia vinho. Vinho, Vossa Majestade. Mas e se a própria ideia disso também tivesse sido sugerida por alguém que sabia como implantar pensamentos? Sim, parece pura teoria da conspiração, mas a versão com Cersei também é duvidosa. Afinal, ela com certeza não poderia ter feito um acordo com o javali, mas forças antigas poderiam. Agora, se voltarmos à rebelião de Roberto Baratheon, dá a impressão de que até mesmo a loucura do rei Aerys II pode não ter sido tão acidental assim. Sim, mas ele não acreditava que iria morrer. Na verdade, ele acreditava que, queimando junto com todos, ele renasceria, se tornaria um dragão e reduziria seus inimigos a cinzas. Foi exatamente isso que se tornou a faísca que provocou a rebelião. E no fim das contas, a queda da dinastia Targaryen. Mas isso só aconteceu por causa da atitude de Rhaegar no torneio. Quantas dezenas de milhares tiveram que morrer por causa da escolha de Rhaegar? Ele tinha uma esposa, Elia Martell, e 2 filhos. O segundo parto foi complicado, e o mestre avisou que uma nova gravidez poderia matar Elia. Mas Rhaegar acreditava que o dragão deveria ter 3 cabeças, 3 filhos. O brasão dos Targaryen tem um dragão de 3 cabeças, e isso pode tê-lo levado a procurar outra mãe para a terceira cabeça do dragão. No torneio em Harrenhal, ele entrega a coroa a Lyanna publicamente. Ela já era prometida a Robert Baratheon, o que insultou Martell, Baratheon e Stark. Um único gesto, e todo o equilíbrio político desmorona. Todos os sorrisos sumiram. Todos ao redor silenciaram de repente. E não para por aí. Lyanna acaba na Torre da Alegria, seja sequestrada ou tendo ido por vontade própria. Robert fica furioso. Os Stark exigem justiça, o Rei Louco queima Rickard e Brandon Stark. E o resultado dessa cadeia de eventos é a queda da dinastia Targaryen, a morte de Rhaegar, a ascensão de Robert ao trono e o nascimento de Jon Snow, o garoto em cujo corpo o sangue dos Stark e dos Targaryen se uniu, e que terá papel crucial na guerra contra os outros inimigos dos homens e das crianças da floresta.
Além do nascimento de Jon Snow, outro evento não teria ocorrido se tudo não acontecesse exatamente assim. Estou falando do surgimento do novo Corvo de 3 Olhos, o sucessor Bran Stark. Chegou a hora. Hora de quê? De você se tornar eu. Para Bran chegar ao norte, junto à Árvore Coração, além da muralha, foi preciso uma série de acontecimentos. Robert morre, Ned é preso, Robb ergue os estandartes e marcha para o sul, deixando o norte sem seu exército principal. Aproveitando o momento, Theon Greyjoy trai os Stark e toma Winterfell, um evento-chave, e é justamente por causa da traição que Bran acaba fugindo, e no final das contas vai parar além da muralha. Se olharmos para essa história como um todo, vemos coincidências estranhas demais, como se alguém estivesse puxando as cordas, empurrou levemente Rhaegar para Lyanna, aumentou a loucura de Aerys e intensificou o amor ilusório de Robert. E assim, uma dinastia inteira caiu para dar lugar a uma nova realidade. Na verdade, a morte de Robert Baratheon não foi apenas um acidente de caça. E não foi apenas um golpe palaciano, ela está cheia de simbolismo. O cervo branco visto na floresta simboliza sua juventude, força, nobreza, perdão e inspiração. Mas quando os caçadores encontram esse cervo, ele já está morto, despedaçado pelos lobos. E na floresta, ele não encontra um cervo, mas um javali. Um símbolo do que o próprio Robert se tornou, bruto, insaciável e guiado por instintos e vícios. Ele morre não tanto pelas presas da fera, mas por si mesmo. A morte dele é o resultado de uma tragédia pessoal, e esse é o tema sobre o qual eu gostaria de falar no próximo vídeo. E para não perder a continuação, verifique se você já está inscrito, se as notificações estão ativadas e apoie o vídeo da maneira que for mais conveniente para você.